Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Bom, meus irmãos, hoje eu estou aqui para gravar uma mensagem que ela será mais voltada para pessoas que estão longe ou afastadas de Jesus. Mas se você não é o seu caso e está me assistindo nesse exato momento, pode assistir o vídeo que não tem problema nenhum. Eu acredito que nessa circunstância, se você não estiver afastado de Jesus, esse vídeo ele pode ser bom por dois motivos. Primeiro, você pode corrigir algumas coisas que podem eventualmente estar erradas na sua caminhada com Cristo, e isso é bom. E segundo, você poderia espalhar essa mensagem para outras pessoas. Meus irmãos, não estou aqui para promover a minha imagem. Estou aqui para que a mensagem de Jesus seja conhecida. Então, se você puder espalhar essa mensagem, principalmente para um amigo, um vizinho, um familiar, alguém que você conhece, que você é próximo, que esteja longe de Jesus, mande essa mensagem para ele. Não precisa mandar o vídeo se não quiser. Pode falar simplesmente sobre a mensagem. Ou mande o vídeo, não tem problema nenhum. Mas então, do que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre dois pontos principais. Primeiro ponto, como é a vida de um incrédulo, ou seja, de uma pessoa que está longe de Jesus, do auge até baixo, até a queda, no caso. E a segunda parte, uma pergunta importante: o que devo fazer para ser salvo, para mudar de vida? Então vamos começar pela primeira parte e eu vou utilizar como base para ambas as partes o texto bíblico que fala sobre o carcereiro de Filipo. Primeiro eu vou resumir para vocês do que se trata até essa história. Existia uma cidade, antigamente, chamada de Filipo. E lá existia um homem chamado, que não tem nome, não aparece o nome dele nas escrituras, chamado de carcereiro ele era conhecido como carcereiro de Filipo, porque ele cuidava de uma prisão romana, ele era romano. O contexto da história, resumidamente, é o seguinte: Paulo e Silas, que eram dois discípulos de Jesus, eles estavam pregando nessa cidade, estavam realizando também milagres, estavam expulsando demônios, estavam fazendo a obra de Jesus. Eles estavam começando a incomodar pessoas poderosas daquela cidade, e então mandaram prendê-los. Eles foram mandados para a prisão, como muitos outros cristãos já tinham sido mandados também, porque naquela época a perseguição aos cristãos ela era muito violenta e sanguinária. Eles eram perseguidos não porque cometeram algum crime, mas porque eram acusados de estar perturbando a ordem pública e de estarem provocando alvoroço, essas coisas, mas eram apenas mentiras. E eles sofriam os mais diversos tipos de ataques cruéis e brutais. Eles eram torturados, presos, açoitados, eles eram jogados na arena para serem devorados vivos por feras selvagens e por aí vai. No caso de Paulo e Silas, foram lançados na prisão. E um homem ficaria responsável por eles e pela prisão. E esse homem seria esse carcereiro de Filipo. Esse homem, ele espancou os dois antes de jogá-los na prisão, com açoites. Açoites naquela época eram feitos ou com varas de pau ou com chicotes, mas tanto faz a maneira, o instrumento que era usado. Eles foram brutalmente espancados por esse homem e depois jogados na prisão. E o padrão romano naquela época era assim: os romanos eles torturavam as pessoas rindo da cara delas, ou seja, eles provocavam dor e ainda achavam graça daquilo. Esse era o nível, esse era o tipo de homem que era o carcereiro de Filipo. Mas voltando para a história. Então, Paulo e Silas, enquanto estavam na prisão, eles começaram a orar e a louvar. O Senhor escutou o louvor deles, o pedido de socorro, e mandou um terremoto poderoso para destruir aquela prisão. Os alicerces dela cederam e a prisão foi destruída. Só que eles não fugiram nesse momento, eles ficaram ali. Com certeza absoluta, eu não tenho a menor dúvida, o Senhor tinha dito para eles para que eles não fugissem, que eles deveriam ficar ali. O porquê será revelado agora mesmo. O carcereiro, quando ele se deu conta do que tinha acontecido, ele acreditou que os prisioneiros eles tinham fugido. Então, estava tudo perdido. Porque ele pensou assim: porque naquela época, se você que estava responsável por uma prisão e pelos prisioneiros e eles fugissem sob sua responsabilidade, não só você, mas sua família morreria por causa da sua atitude, por causa da sua incompetência, vamos dizer assim. Então ele acreditou que não tinha mais esperança. Então vamos lá. Falando sobre a vida de um incrédulo.
fazendo uma analogia com o que aconteceu com o carcereiro de Filipe. Você que está me assistindo nesse exato momento e está afastado de Jesus. Você sente que está tudo sob controle na sua vida? Que você está no auge, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um emprego, eu estou ganhando bem, tá tudo perfeito na minha vida. O carcereiro de Filipe também pensava dessa maneira. Tava tudo sob controle. Ele tava lá mandando na prisão, mantendo os prisioneiros sob sua custódia. Olha, ele tava com confiança, ele tinha confiança de Roma para fazer aquele trabalho. Com certeza absoluta, ele vivia uma vida muito boa, ele tinha um certo conforto, ele tinha uma família, ele tinha uma casa. Tava tudo perfeito, tudo na mais perfeita ordem, tudo no mais perfeito controle. Isso é o que ele pensava, é o que ele acreditava. Mas chegou um momento em que tudo desabou. E é isso que acontece na vida de uma pessoa que está afastada de Jesus. Isso, pessoal, carro, casa, emprego, bom salário, tudo isso, meu amigo, é ilusão. Isso não é sinônimo de as coisas estão indo bem. Não é sinônimo de que a minha vida está perfeita. Porque todo mundo pode ter isso. Mas mesmo assim tem um vazio imenso dentro do seu peito. Olha a vida que esse cara levava. Ele espancava as pessoas sorrindo, zombando delas. Você pode dizer que um cara desse era feliz? Você pode dizer que um cara desse ele tinha paz dentro dele? Que ele era um homem que vivia uma vida realmente que estava na mais perfeita ordem, interiormente falando? Por fora parecia estar tudo maravilhoso, mas por dentro estava tudo destruído. E depois ele viu isso quando a prisão desabou. O que estava por dentro agora estava por fora. A vida dele tinha desabado. E é isso que acontece com quem está longe de Jesus. Por fora parece que está tudo bem, mas por dentro está tudo destruído. Mas chega um momento em que tudo que está por fora também desaba. Tudo que você conhecia agora virou destroço, virou escombro. Não sobrou nada daquilo que você acreditava que era a sua vida até aquele momento. A sua vida perfeita. Você perdeu seu carro, perdeu sua casa, perdeu seu emprego, perdeu seu salário, perdeu tudo. Foi isso que aconteceu com o carcereiro de Filipe, fazendo essa analogia. Ele perdeu tudo que tinha. E você que está me assistindo, talvez já tenha passado por isso também. Tenha perdido tudo. Você conquistou tudo, estava tudo indo bem, maravilhoso, chegou um momento que tudo desabou. E você olhou ao redor, pronto. Só sobrou destroços. Meu irmão, nada se mantém para sempre quando você está longe de Jesus. Uma hora a realidade vem e você vê por fora o que estava por dentro o tempo todo. Destruição. Se dentro de você está a destruição por causa do pecado, porque pecado é sinônimo de destruição, uma hora essa destruição ela vai se manifestar fora também. E aí você vai ver tudo destruído ao seu redor. E o que vai acontecer com você? Você vai achar que está sem esperança. Tudo acabou. A minha vida não faz mais sentido. Foi o que ele pensou. Ele perdeu a esperança e foi tomado pelo desespero. E o que foi que ele fez? Logo em seguida, ele pegou a espada dele e ele ia tirar a própria vida. Porque na cabeça dele não tinha mais sentido continuar vivendo. Tudo que ele conhecia, que tinha conquistado, tudo que era a vida perfeita dele, tinha sido destruído. Então, por que eu estou vivo ainda? Só que antes dele fazer isso, Paulo e Silas apareceram. Lembra que eu falei que eles não fugiram? Então, eles apareceram e disseram, não faça isso. Não cometa essa atrocidade consigo mesmo. Estamos aqui. Não permitiram que ele fizesse isso. Então, a primeira parte da mensagem, como eu falei, o auge, ou seja, estava tudo bem, tudo sob controle, e depois a queda. Que foi você ver tudo ao seu redor e ver apenas destruição. Tudo acabou. Tudo foi destruído. E você por estar sem esperança, foi tomado pelo desespero. A única esperança que nós temos na nossa vida é Jesus. Se você está sem ele, você perde a esperança e então você perde a vontade de viver. Então, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, se você está longe de Jesus, lembre-se, a vida de alguém que está longe de Jesus, ela vai até certo ponto. É como se fosse um penhasco. Você vai subindo, subindo. Chega um ponto que você não pode mais subir, porque agora só tem a descida, que é uma queda. E aí você dá um passo e você cai. E é isso que Satanás faz com a gente. Aqueles que estão longe de Jesus. Ele nos leva até certo ponto, onde de altura, porque ele também pode nos dar as coisas. Não é só Deus que nos dá coisas. Satanás também faz isso, mas o preço que ele cobra é a nossa alma. Satanás não quer você pobre. Ele quer você longe de Deus. Satanás não quer você sozinho. Ele quer você longe de Deus. Não se esqueça disso.
Então ele vai levar você, mas lembre-se, ele sempre vai levar você para um penhasco. Aí você vai achar que tá subindo, 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 mas chega um ponto em que ele empurra você e você cai. A queda pode lhe matar imediatamente, mas ela pode não lhe matar, como aconteceu com esse carcereiro. Ele não morreu na queda, mas ele ficou quase à beira da morte. Por um pouco ele não morreu. Só não morreu por causa da misericórdia do Senhor e daqueles homens que ele tinha espancado outrora. Porque Deus, ele ama você também, meu amigo. Meu irmão e minha irmã, ele ama você. Se você está pensando, mas viu, as coisas que eu fiz foram coisas terríveis. Eu já matei, já roubei, já enganei, já trapaceei. Deus ama você do mesmo jeito. Esse homem, o que foi que ele tinha feito agora há pouco, que eu acabei de falar? Ele tinha espancado os discípulos de Jesus, rindo da cara deles ainda por cima. Se você não dizer que uma pessoa dessas é cruel, então, pelo amor de Deus. Claramente era uma pessoa muito cruel, mas Deus ama ela do mesmo jeito. E você tem alguma dúvida disso? Se formos em João 3, versículo 16, nós encontramos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, apesar dos erros que você cometeu, gravíssimos inclusive, Deus continua amando você do mesmo jeito. Ele só está esperando que você se volte para Ele e você abandone essa vida de pecados. Essa foi a primeira parte. Agora eu vou falar da segunda. Aí fica a pergunta: o que eu devo fazer então para ser salvo? O primeiro passo que você tem que dar é o arrependimento, meu irmão. Se nós formos em Lucas 5, versículo 31 e 32, nós encontramos Jesus falando: não são os saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. Porque o Filho do Homem veio a este mundo não pelos justos, mas para chamar os pecadores para o arrependimento. Então, Jesus veio a este mundo para isso, para chamar aqueles que estão perdidos na vida, achando que estão vivendo uma vida maravilhosa, mas na realidade tudo isso é uma ilusão materialista. Não estão vivendo uma vida boa. Estão vivendo uma vida vazia, sem satisfação nenhuma, sem alegria de nada. Tem tudo por fora, mas por dentro estão completamente vazias, completamente perdidas na vida. Ele está chamando você, meu amigo ou minha amiga, para o arrependimento. Mas o que é verdadeiramente se arrepender? Não basta você falar, porque tem pessoas que pensam assim: Senhor, eu sinto muito, ou Senhor, eu pequei. Não, meu irmão ou minha irmã. Não, isso não é arrependimento. Se arrepender é você mudar de vida. Você se transformar em uma outra pessoa. Isso é que é arrependimento. Se você antes roubava, mas agora não faz mais isso, você se arrependeu. Se você antes matava e agora você não faz mais isso, você se arrependeu. Se antes você mentia e não faz mais isso, você se arrependeu. Arrependimento é uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova mentalidade, um novo caminho na vida. Isso é o verdadeiro arrependimento. Não adianta nada você frequentar a igreja todo domingo e dizer que se arrependeu. Não adianta nada você se vestir bem, colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja e dizer que se arrependeu. Não adianta nada você fazer parte do coral, você ter se tornado até pastor e você dizer que se arrependeu. Não adianta nada. Isso é inútil. Escutem bem. Tudo isso é inútil. Se você não mudou de vida, não abandonou os antigos pecados que cometia. Isso não adianta de nada. Então, se na sua cabeça, vou para a igreja, pronto, me arrependi. Não. Não se arrependeu, não. Apenas está indo para a igreja. Só isso. Então, outra coisa importante. Muitas pessoas não conseguem se arrepender. Na verdade, eu diria todas. Ninguém consegue se arrepender se não for com a ajuda de Deus. Até para nos arrepender, nós precisamos da ajuda de Deus, para você ver. Eu vou compartilhar um pouco a minha experiência pessoal com vocês. Não vou dar testemunho, porque isso aqui não é vídeo de testemunho. Quando eu cheguei num momento da minha vida em que eu estava muito vazio, em que eu queria abandonar aquela vida nojenta de pecado que eu estava vivendo, eu não consegui me arrepender sozinho. Vocês acreditam nisso? Eu olhei tudo ao meu redor, como o carcereiro de Filipe fez também. Olhei tudo ao meu redor e não consegui sentir vontade de me arrepender. Tava tudo destruído. Tudo destruído, tudo acabado. E eu não consegui me arrepender.
Eu estava vendo o vazio, o buraco que estava dentro de mim, vendo e sentindo. E mesmo assim não consegui sentir vontade genuína de abandonar aquela vida. Eu só consegui me arrepender de verdade quando eu busquei a Deus. Em oração. Eu fui até o meu quarto, tranquei a porta e comecei a orar. Conforme eu ia orando, comecei a sentir dentro de mim uma vontade genuína de me arrepender, de colocar os meus pecados para fora, confessar todos eles e pedir perdão a Deus. Ou seja, eu busquei o Senhor naquele momento e Ele colocou no meu coração a vontade de se arrepender. Então, se você que está me assistindo agora está pensando assim, eu queria me arrepender, mas eu não estou sentindo vontade. Então, meu amigo, o segredo é, vá até o seu quarto, tranque a porta e converse com Deus a sós. E peça para Ele criar essa vontade dentro de você. Talvez você nem precise pedir. Conforme você for buscando Ele sinceramente, Ele já vai criando essa vontade dentro de você. Foi assim comigo, tenho certeza que pode acontecer com você também. Ok? Então peça ajuda a Deus para você se arrepender. Mas esse é o primeiro passo. Vamos agora para o segundo passo, que é a fé. Você tem que ter fé no Senhor Jesus se você quiser ser salvo. Porque se nós formos em Atos 16, versículo 31, nós encontramos a pergunta que eu fiz no início desse vídeo. O que devo fazer para ser salvo? O carcereiro de Filipe, na verdade é a resposta, desculpa. A pergunta que o carcereiro de Filipe fez quando Paulo e Silas apareceram e foram até ele e perguntaram para ele, e disseram para ele não fazer aquilo, não tirar sua própria vida. Então ele olhou para eles com certeza com um olhar de surpresa, né? Até porque acreditou que eles tinham fugido. Então perguntou para eles: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então eles responderam. Ou melhor, Paulo respondeu: Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Você não vai salvar apenas a si mesmo, mas vai salvar a sua família também se você crer em Jesus. Então, essa é a resposta para essa pergunta que eu fiz. Eu tenho que ter fé em Jesus para que dessa maneira eu possa ser salvo. E ter fé nele significa o quê? Entregar tudo nas mãos dele, entregar o controle total da minha vida nas mãos dele. Eu não faço nada sem antes pedir para o meu Senhor que me dê sua permissão. E isso é ter fé. Você acreditar veementemente que através de Jesus você vai alcançar a salvação. Você vai ser guiado por um caminho em que você não vai sentir dor, em que você não vai encontrar tristeza, sofrimento, nem desgraça. Você vai encontrar, na verdade, felicidade e a verdadeira paz interior. E, é claro, no fim da jornada, encontrar a sua salvação. Entregue tudo nas mãos dele e você vai conseguir ser verdadeiramente salvo. Não adianta apenas dizer que acredita em Jesus. Você tem que viver a vida que Jesus quer que você viva. E aí nós vamos para o terceiro passo, que seria você se tornar um discípulo de Cristo. O carcereiro de Filipe, ele se tornou um discípulo de Cristo? Vamos lá. Depois que ele aceitou Jesus na vida dele, ele fez duas coisas que indicaram, na verdade, que deixaram bem claro que ele de fato tinha mudado de vida. Primeira coisa que ele fez, ele cuidou dos ferimentos que ele tinha provocado nas costas de Paulo e Silas. Os homens que ele tinha outrora espancado, rindo da cara deles, agora ele estava cuidando deles com amor e compaixão. E depois ele recebeu eles em sua casa e deixou eles lá, hospedados por um tempo. Os homens que ele tinha outrora espancado, como eu acabei de falar, e zombado deles. Isso foi uma mudança? Eu poderia dizer para vocês sem medo de errar que sim. Porque, pessoal, quem se converte se transforma. Conversão sem transformação é ilusão. Não existe, tá? Isso fique claro. Não adianta nada você dizer, fulano ele se converteu porque ele está se vestindo melhor. Fulano se converteu porque ele está frequentando a igreja. Fulano se converteu por causa disso. Não, meu amigo. Isso é mera religiosidade. Não adianta nada o cara ter se fantasiado por fora, ter se colocado uma roupa melhor por fora e por dentro tá exatamente a mesma pessoa. O carcereiro de Filipe, ele mudou por dentro. Ele não era mais a mesma pessoa. Se você se converteu, você se transformou. Não tem como ser diferente. Se nós formos em 2 Coríntios 5, versículo 17, nós encontramos que todos aqueles que vêm a Cristo, ou seja, que o recebem na sua vida verdadeiramente, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você se diz convertido, sendo que você continua sendo exatamente a mesma pessoa? Eu sinto muito. Você não é, não. Você não é.
Não importa a razão porque você disse que se converteu. Se foi para enganar alguém, se foi para convencer, tentar enganar a Deus ou convencer a ele, sendo que você não pode fazer isso, né? Se você tentou enganar a Deus ou enganar outra pessoa, não importa qual foram as suas intenções. Você não se converteu. Isso que você está fazendo, na verdade, não passa de uma enganação de si mesmo. Você está se enganando sem nenhuma transformação verdadeira, na verdade. Então, meu irmão e minha irmã, conversão que não é acompanhada de transformação não é conversão. Não existe. Somente quando houver transformação você pode dizer: eu de fato me converti. Então, esses são os passos que você tem que dar. Lembre-se deles: arrependimento sincero, fé em Jesus Cristo e a transformação em um discípulo de Cristo, ou seja, seguir os seus passos. Evitar cometer pecados, praticar o amor ao próximo, buscar a Deus, ajudar quem precisa, ter paciência, viver em paz e etc. Ter os frutos do Espírito dentro de si, em outras palavras. Agora deixa eu só fazer uma pequena observação aqui que também é muito importante. Uma coisa que aconteceu antes do arrependimento do carcereiro de Filipe. Vocês perceberam que Paulo e Silas, eles tinham acabado de ser espancados por esse homem. Eles poderiam ter ido embora, poderiam ter fugido. Eles estavam ali observando o que estava acontecendo. Eles poderiam ter tido um dos dois pensamentos. Primeiro, não vamos fugir porque a prisão foi destruída, com certeza Deus veio nos salvar, então vamos embora. Ou eles poderiam ter tido o outro pensamento. Visto ele tentando se matar e terem dito: deixa ele se matar mesmo. Ele não, nossas costas estão desse jeito aqui por causa dele. Então, deixa ele se matar. Ele merece. Eles poderiam ter pensado assim, mas eles não pensaram. Sabe por que eles não pensaram assim? Porque além de Deus sentir amor por aquele homem, Paulo e Silas também sentiam o mesmo amor com ele. Vamos lembrar do novo mandamento que Jesus nos deixou? Ame uns aos outros assim como eu vos amei. Mas viu, daquele homem tinha feito muito mal a eles. Eu sei disso. Mas eles conseguiram amá-lo e perdoá-lo do mesmo jeito. Tem pessoas que não conseguem perdoar um pisão no pé. Ou um esbarrão sem querer. Não conseguem. Infelizmente tem pessoas que chegam nesse nível. Não conseguem perdoar um xingamento também. Esses homens, olha só, foram espancados e zombados. E eles conseguiram demonstrar amor e perdão com aquele homem que tinha feito isso com eles. Não permitiram que ele se matasse. Então lembre-se disso, pessoal. O amor é fundamental para que uma vida seja transformada. Porque o amor de Deus produz arrependimento. Produz o desejo de arrependimento dentro do ser humano. Quando você experimenta o amor de Deus através de alguém que verdadeiramente segue Jesus, você consegue ser transformado por esse amor. Então, meus irmãos, minhas irmãs que estão assistindo nesse vídeo, se tem alguma coisa errada na sua caminhada com Cristo, da mensagem que eu transmiti nesse vídeo, por favor, reflitam e corrijam, se sentirem, claro, se quiserem corrigir. Mas se quiserem verdadeiramente caminhar com Jesus, se tem alguma coisa errada, corrijam, tá bom? E você que está me assistindo, que está afastado de Jesus por algum motivo que eu não sei, lembre-se, essa vida que você está vivendo, achando que está tudo sob controle, ela é uma ilusão. Não está nada sob seu controle. Tudo está no controle de Deus. E se chegou em um momento na sua vida, se teve outros momentos além desse que você está passando, se você estiver passando, que estava tudo bem e agora está tudo desmoronando, volte-se para Jesus, meu amigo e minha amiga. Volte-se para Jesus. Se você continuar vivendo essa vida longe de Jesus, achando que por conta própria você consegue viver uma vida boa e confortável, não consegue. Lembre-se, Satanás, ele não leva você para um pedestal. Ele leva você para um penhasco. Você vai subindo e chega até certo ponto. Chegou ali, ele empurra você e você despenca. É sempre assim. E você vai continuar subindo, subindo nesse penhasco várias e várias vezes. Até finalmente entender que você não vai chegar a lugar nenhum se não for com Jesus. Jesus não vai fazer você subir em um penhasco. Vai levar você para um pedestal. E lá sim você não vai correr o risco de cair. A não ser que você tome a decisão errada de se afastar dele de novo. Então, deixe essa vida de pecados, meu irmão, minha irmã. Abandone essa vida que não vale a pena.
E somente pelo vazio que você sente dentro de você, que eu acredito que você sente, porque eu já senti esse vazio. Eu sei como é você se sentir vazio e por dentro, apesar de parecer que está tudo bem por fora. E só por esse vazio, já vale a pena você refletir. Será que realmente eu quero viver essa vida? Essa vida em que eu esteja me sentindo vazio, sem paz e sem amor no meu coração? Esse vazio só pode ser preenchido por uma pessoa. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ama você, não importa o que você fez. Ele só está esperando o momento certo para você ir até ele. No caso, o momento que você decidir ir até ele. Ele está de braços abertos, pronto para te receber. Tome a decisão de recebê-lo hoje na sua vida. Hoje, não é amanhã não. Hoje. Peça a ele desejo de arrependimento e de mudança, para que você se transforme e ele preencha esse vazio dentro de você e você possa se tornar uma nova criatura. E dessa vez as coisas vão dar certo na sua vida. Pode ter certeza. Com Cristo tudo dá certo, sempre, nessa vida e na eternidade. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem. Me alonguei um pouco nessa mensagem, me desculpem, mas realmente eu senti no meu coração não de Deus ter falado comigo para eu gravar essa mensagem. Se ficou grande, isso é um detalhe. Espero que vocês assistam, transmitam para outras pessoas, principalmente pessoas que estão afastadas de Jesus, para que a vida delas possa ser transformada. Não por mim, Vilder Silva da Costa, não. Eu sou um pecador como outro qualquer, eu não posso transformar a vida de ninguém. Mas sim que a vida dela seja transformada por Jesus. Como ele transformou a minha, eu desejo de coração que transforme a vida de vocês também que estão me assistindo e por algum motivo estão afastadas de Jesus. Ok? Então vou deixar a bênção apostólica para vocês agora e para suas famílias. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês para sempre. Amém. Obrigado, meus irmãos, e até o próximo vídeo.